guerra aberta entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. De um lado, deputados e senadores erguem a PEC da blindagem, desafiando Alexandre de Moraes. De outro, ministros do Supremo armam contra-ataques. E não para por aí. A audiência no Senado com o ex-assessor Eduardo Tagliaferro promete revelar o que não podia ser dito. Bastidores de censura, ordens secretas, supostos abusos do STF. Seria o início do julgamento político da própria corte. Enquanto isso, Lula sofre pressão dentro de casa. João Pedro Stedley não poupou o presidente. Ou o Brasil abraça de vez a Venezuela e Cuba, ou se curva ao poder bruto de Donald Trump. Lula terá coragem de enfrentar os Estados Unidos? O cerco também se fecha sobre Jair Bolsonaro. Vigilância 24 horas na porta de casa. Polícia Federal pedindo até para entrar em sua sala de estar. É justiça ou perseguição? Proteção do Estado de Direito ou violação da intimidade? E no Caribe, Nicolás Maduro sente o bafo da derrota. Estados Unidos apreendem a maior carga de drogas da história. França envia navios de guerra. Vizinhos fecham cerco. Rumores de fuga para Nicarágua com aviões cheios de ouro. E muito mais. As notícias mais importantes e urgentes com detalhes exclusivos. Você está assistindo ao noticiário com Milson Alves, informações rápidas sobre eventos na Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Israel, Brasil e no mundo. Mais cedo e mais claro que os outros, tudo que você precisa saber hoje. Congresso contra STF. A guerra aberta pela blindagem dos políticos. No Brasil, a crise entre Congresso e Supremo Tribunal Federal explodiu de vez. O novo presidente da Câmara, Hugo Motta, colocou em pauta duas propostas de emenda à Constituição. A chamada PEC da blindagem, que dificulta investigações contra parlamentares, e a PEC do fim do foro privilegiado. A PEC da blindagem muda o artigo 53 da Constituição para obrigar que o STF só possa investigar ou punir um deputado ou senador com aval do Congresso. Também limita prisões em flagrante a crimes realmente graves, como racismo ou violência. A medida, criticada como proteção à impunidade, recebeu apoio maciço do Centrão e até de partidos de esquerda e direita. O objetivo é claro, evitar que casos como a prisão do ex-deputado Daniel Silveira, ordenada por Alexandre de Moraes, se repitam. Já a PEC do fim do foro faz o oposto. Tira dos parlamentares o direito de responderem apenas no STF, mandando processos para a primeira instância. Motta tentou aprovar blindagem às pressas no dia 27 de agosto, mas a falta de consenso adiou a votação. Deputados governistas temeram que o fim do foro enfraquecesse seus quadros, enquanto opositores divergiram sobre até onde iria a imunidade. O relator Lafayette de Andrada reclamou da pressa e a votação caiu. Mesmo assim, o pacote segue na mesa. A pressão é enorme para aprovar algo que devolva ao Congresso poder sobre seus membros, enfraquecendo o STF. Paralelamente, o Senado elevou o tom. Flávio Bolsonaro conseguiu aprovar a convocação de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes no TSE, para depor em 2 de setembro, mesmo dia em que o STF inicia julgamento de Bolsonaro. Tagliaferro, hoje na Itália, é peça-chave no escândalo Vaza Toga 2. Ele teria vazado mensagens que mostram um suposto esquema secreto dentro do judiciário para perseguir adversários políticos após o 8 de janeiro. Entre as revelações estariam planos de censura a redes sociais e ordens paralelas de prisão. O ex-assessor promete revelar fraudes e abusos do TSE e do STF. Moraes reagiu pedindo sua extradição. E a Procuradoria-Geral da República o denunciou por violar sigilo e até por tentativa de abolir o Estado de Direito. Mesmo assim, Tagliaferro confirmou presença na audiência virtual do Senado, que também convidou ex-auxiliares de Moraes e o jornalista americano Michael Shellenberger, autor dos arquivos do 8 de janeiro. Aliado pressiona Lula, apoiar ditaduras ou enfrentar Trump. As rachaduras no campo governista ficaram expostas no fim de agosto. João Pedro Stedley, líder histórico do MST e aliado de Lula, cobrou que o governo brasileiro se alinhe sem meias palavras às ditaduras de Venezuela e Cuba diante do cerco dos Estados Unidos.
Em entrevista à Telesur, ele afirmou que a esquerda latino-americana deve se unir em solidariedade à Venezuela e Cuba e até sugeriu que Lula se aproxime da Aliança Bolivariana. O recado caiu como uma bomba. De um lado, a esquerda radical cobra mais ousadia e quer ver Lula como um líder anti-imperialista capaz de desafiar os Estados Unidos. De outro, Lula sabe que não pode se dar ao luxo de romper pontes com Trump, ainda mais com o Brasil na mira de tarifas pesadas. A insatisfação do MST não é de hoje. Desde o início do mandato, Stedley critica a lentidão da reforma agrária e já chamou ministros de incompetentes. Agora, com a crise internacional, a cobrança subiu de tom. Ele exige que Lula condene abertamente Washington e mande apoio a Caracas e Havana. Mas Lula opta pela cautela, mantém a defesa do diálogo na Venezuela, condena sanções na ONU e oferece ajuda humanitária a Cuba, mas evita qualquer confronto direto. A reação regional mostra os limites da retórica de solidariedade. Petro, da Colômbia, já avisou que não entrará em aventuras ao lado de Maduro. México também se mantém distante. Analistas ironizam que, se Stedley quer tanto defender a Venezuela, que organize caravanas do MST para lutar ao lado de Maduro. A ameaça é clara. Trump já mostrou que pode transformar o Brasil em alvo direto. O dilema é simples e cruel. Se Lula radicalizar, arrisca sanções devastadoras. Se moderar, irrita sua base ideológica. O Brasil navega entre a cruz e a espada. Nos próximos meses, com o Pix global dos BRICS, a crise da Venezuela e as disputas no Congresso, ficará evidente até onde Lula conseguirá manter esse perigoso equilíbrio. Vigilância 24 horas na casa de Bolsonaro. Medidas inéditas. O cerco ao ex-presidente Jair Bolsonaro apertou nas últimas horas, atendendo à ordem de Alexandre de Moraes. Equipes da Polícia Penal do Distrito Federal passaram a vigiar dia e noite a casa onde ele cumpre prisão domiciliar. A determinação prevê presença constante, mas sem ostentar armas ou fardas, para não alarmar vizinhos. Moraes justificou a medida pelo risco de fuga de Bolsonaro, apontado também pela Procuradoria-Geral da República. Agora, agentes se revezam 24 horas em frente à residência, garantindo que o ex-presidente não descumpra as condições impostas. Mas a Polícia Federal foi além, pediu a Moraes autorização inédita para manter policiais dentro da casa de Bolsonaro, alegando que a tornozeleira eletrônica não é confiável e poderia falhar ou ser burlada. A PF citou como precedente o caso do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, o Lalau, que cumpriu prisão domiciliar com custódia interna. O pedido incendiou o meio jurídico. Especialistas classificaram a ideia como exótica, sem precedente e até pior que prisão, por atingir a intimidade da família. A defesa de Bolsonaro chamou de constrangimento desnecessário, lembrando que a vigilância externa já é mais que suficiente. Moraes, cauteloso, submeteu a solicitação à análise da PGR antes de decidir. Enquanto isso, a ordem em vigor mantém apenas a custódia externa. Mas o episódio revela a escalada de tensão. Nunca um ex-presidente do Brasil esteve sob tamanha vigilância. Maduro cercado, apreensão recorde, isolamento militar e rumores de fuga para a Nicarágua. O cerco internacional contra o regime de Nicolás Maduro atingiu um nível sem precedentes. No dia 25 de agosto, os Estados Unidos anunciaram a maior apreensão de drogas de sua história. Mais de 34 toneladas de cocaína e maconha, avaliadas em quase 500 milhões de dólares, confiscadas em interceptações no Pacífico e no Caribe. O carregamento foi associado a redes ligadas ao narcotráfico protegido por Caracas, um golpe devastador às finanças do chavismo. A ofensiva não é isolada. A França reforçou sua presença naval no Caribe, com navios de guerra, drones de vigilância e radares em territórios ultramarinos, como Guadalupe e Guiana Francesa. Trinidad e Tobago surpreendeu ao anunciar que permitirá o uso de seu território pelos Estados Unidos, se Maduro atacar a Guiana. Até o pequeno país caribenho se alinha a Washington, deixando Caracas cada vez mais isolada. Pressionado, Maduro respondeu com um discurso inflamado e gestos defensivos.
O Ministério da Defesa anunciou o envio de navios e drones de vigilância para o Caribe e mobilizou 15 mil soldados adicionais na fronteira com a Colômbia, distribuídos em 60 unidades de reação rápida. Paralelamente, a diplomacia chavista apelou à ONU pedindo que Guterres contenha os Estados Unidos e preserve o Caribe como zona de paz. A resposta foi fria. A ONU pediu diálogo e moderação, mas não ofereceu apoio concreto. Nesse cenário, rumores de fuga ganharam força. O jornalista Jaime Bailey revelou que Maduro estaria transferindo dinheiro e barras de ouro para Nicarágua em voos sigilosos da estatal Conviasa, preparando um refúgio seguro em Manágua. O acordo com Daniel Ortega já estaria costurado, abrigo em troca de parte da fortuna levada. A escolha não é à toa. A Nicarágua é governada por aliados incondicionais e não possui tratado de extradição com os Estados Unidos. Movimentações aéreas suspeitas reforçam a hipótese. Jatos oficiais venezuelanos foram rastreados em rotas incomuns para Manágua e Havana, possivelmente para despistar. Ao mesmo tempo, territórios vizinhos como Aruba e Curacao restringiram voos diretos a Caracas, levantando suspeitas de que possam ser usados como bases avançadas para aviões militares americanos. Trinidad e Tobago já abriu seu espaço aéreo para apoio logístico de Washington. Em outras palavras, todas as rotas de fuga estão sob vigilância. Maduro sabe que, se Trump autorizar, forças americanas podem de fato entrar na Venezuela para capturá-lo. Daí a pressa em montar um plano de fuga dourado rumo à Nicarágua. Obrigado pela confiança, aguardo seus comentários, curtidas e sua inscrição no canal. É importante que haja mais de nós. Até daqui a pouco no próximo vídeo e boas notícias!